Uma vida com propósitos. Para que estou na Terra? Uma obra de Rick Warren. Tudo começa com Deus. Você não é o foco. O propósito de sua vida é muito maior que a realização pessoal, a paz de espírito ou mesmo a felicidade. É muito maior que a família, a carreira ou mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que foi colocado neste planeta, deverá começar por Deus. Você nasceu por um propósito dele e para cumprir o propósito dele. Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvenderá o propósito de nossa vida. A Bíblia diz: a vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele quem mantém todas as pessoas com vida. Jó 12:10. Muitos tentam usar Deus para a autorrealização, mas isso é contrário à natureza e resultará em fracasso. Você foi feito por Deus, não o contrário. E viver quer dizer deixar Deus usá-lo para os propósitos dele, não você usar Deus para propósitos particulares. A Bíblia diz: ficar obcecado consigo mesmo nesta questão é entrar num beco sem saída. Quem olha para Deus é levado para um campo aberto, a uma vida livre e espaçosa. Romanos 8:6. Sobre a sua criação. A Bíblia diz: muitos antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo ele decidiu nos adotar em sua família por meio de Jesus Cristo, e que prazer ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Efésios 1, do 4 ao 6. Esse texto apresenta 3 critérios para nosso propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade e propósito no relacionamento com Jesus Cristo. Segundo, Deus já pensava em você muito antes de você pensar a respeito dele. Você pode escolher carreira, passatempos e muitas coisas na vida, mas não pode escolher seu propósito. Terceiro, o seu propósito de vida encaixa-se em outro propósito muito maior e cósmico, que Deus planejou para a eternidade. É disso que trata este livro. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabes exatamente como fui feito, aos poucos como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmos 139, verso 15. Deus fez você por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e seu tempo de vida. Ele planejou seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o teu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Salmos 139, verso 16. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia e nacionalidade não são mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. O que dirige sua vida? A vida de todo indivíduo é dirigida por algo. A maioria dos dicionários define o verbo dirigir como guiar, controlar, direcionar. Se você está dirigindo um carro, batendo um prego ou chutando uma bola, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Que força motriz dirige sua vida?
É possível que uma lembrança dolorosa, ou temor, ou uma crença inconsciente também o estejam dirigindo. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Muitos são dirigidos pelo ressentimento e pela raiva. Muitos são dirigidos pelo medo. Muitos são dirigidos pelo materialismo. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. As vantagens de uma vida dirigida por propósito. Conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Fomos feitos para alcançar algum significado na vida. Por isso, tantas pessoas recorrem a métodos questionáveis como a astrologia e a psicologia para descobri-lo. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Do contrário, ela se tornará insuportável. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Ele define o que você faz e o que não faz. Conhecer seu propósito ajuda a estabelecer prioridades. Isso faz com que esforços e energia se concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Conhecer seu propósito traz motivação. O propósito sempre produz entusiasmo. Normalmente é o trabalho sem sentido que nos esgota, consome nossa força e nos faz roubar o prazer, não o excesso de trabalho. Conhecer seu propósito irá prepará-lo para a eternidade. Muita gente passa a vida tentando criar um legado. Tais pessoas querem ser lembradas depois que partirem. Entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. Viver para criar um legado é um objetivo sem perspectiva. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Você não foi posto nesse mundo para ser lembrado. Você foi colocado aqui a fim de se preparar para a eternidade. Criado para ser eterno. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo aqui é, como disse Thomas Browne, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado a eternidade no coração humano. Eclesiastes 3:11. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Com o tempo, todos morreremos. A morte parece sempre anormal e injusta. A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Que é a sua vida? Tiago, capítulo 4, versículo 14. Sua vida é formada como você a enxerga. A perspectiva irá influenciar a maneira pela qual você investe o tempo, gasta o dinheiro, usa os talentos e valoriza os relacionamentos. Uma das melhores maneiras de compreender as pessoas é perguntando-lhes: como você vê a vida? Dessa forma, descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. As pessoas dizem: a vida é um carrossel. Às vezes você está em cima, às vezes embaixo, e algumas vezes você fica apenas dando volta. Se eu perguntasse como você imagina a vida, que imagem lhe viria à mente? Essa imagem é sua metáfora de vida. É assim que você a enxerga, consciente ou inconscientemente. É sua descrição de como funciona a vida e o que você espera dela. Para cumprir os propósitos para os quais Deus o criou, será necessário desafiar a sabedoria popular e substituí-la por metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Romanos, capítulo 12, verso 2. A Bíblia oferece 3 metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, é uma incumbência de confiança e é uma atribuição temporária. A vida na Terra é um teste. Esta metáfora da vida é vista nas histórias relatadas em toda a Bíblia. Deus continuamente prova as pessoas quanto ao caráter, à fé,
a obediência, ao amor, à honestidade e à lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes nas Escrituras. Deus provou a Abraão ao lhe pedir que oferecesse o filho Isaque. Deus provou Jacó quando esse precisou trabalhar 7 anos extras para obter Raquel como esposa. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa e de toda a vida é um teste. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter da pessoa. A vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Esse conceito começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos. A Bíblia diz: ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Salmos 24, verso 1. A primeira tarefa que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função o homem jamais será exonerado. Tudo o que desfrutamos deve ser tratado como uma responsabilidade que Deus pôs nas mãos. A Bíblia diz: vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo o que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprio? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7. A maioria das pessoas não percebe que o dinheiro é tanto um teste quanto um cargo de confiança designado por Deus, que usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitos, o dinheiro é o maior de todos os testes. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Lucas 12, verso 48. A vida é um teste e um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. E a terceira metáfora bíblica é: a vida é uma atribuição temporária. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é o seu lugar permanente, nem seu destino final. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estada neste mundo. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passamos aqui. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos de vida terrenos. Ele chama adultério espiritual nosso flerte com as tentações deste mundo. A razão de tudo, o objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da tua presença. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica ou na Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A glória de Deus pode ser bem mais observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Como glorificar a Deus? Damos glória a Deus ao adorá-lo. Damos glória a Deus ao amar outros fiéis. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Damos glória a Deus servindo os outros com nossos dons e talentos. Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas.
Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agenda, relacionamentos, e algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas. Primeiro propósito para qual você foi criado. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você chegou ao mundo, Deus lá do céu, como testemunha invisível, sorria ao assistir o seu nascimento. Deus não precisava criar você, mas decidiu criá-lo para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e sua vontade. Efésios capítulo 1, verso 5. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Quando não conseguimos adorá-lo, achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. Dependendo da sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Talvez você vincule essa palavra a cultos na igreja, em que haja cânticos, orações e pregação, ou visualize um cerimonial com velas, ou imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, porém vai muito além dessas manifestações. Adorar é um estilo de vida. A adoração é muito mais que música. Para muitos, adorar é sinônimo de música. Eles dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois a pregação. Este é um grande mal-entendido. Todos os elementos do culto são para adorar a Deus. A adoração é muito mais do que música. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração hipócrita e sem entusiasmo. O povo estava oferecendo a Deus orações repetitivas, louvor falso, palavras vazias e rituais humanos, sem que o significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado por uma adoração meramente tradicional, mas por paixão e compromisso. A adoração a Deus não se limita aos cultos na igreja, pois nos foi dito: estejam sempre na tua presença. Salmo 105, verso 4. Na Bíblia, as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração, quando realizada para louvar, glorificar e agradar a Deus. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Lutero disse: um ordenhador pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Tornando-se amigo de Deus. Conhecer a Deus e amar a Deus é um privilégio. Sermos reconhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender. Essas são as coisas que me agradam. Jeremias capítulo 9, verso 24. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja. A amizade com Deus é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus. Mas Ele quer muito mais que isso. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os pensamentos.
Um conceito equivocado bastante comum é o fato de passar tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, seguindo o exemplo de Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo o que você faz pode ser passar tempo com Deus, se Ele for convidado a participar e você estiver consciente da tua presença. Segundo propósito, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Livro de João, capítulo 15, verso 5. Cristo nos fez um corpo, conectado com os outros. Romanos, capítulo 12, verso 5. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Cristo Jesus. E isso lhe trouxe grande satisfação. Efésios capítulo 1, verso 5. Deus é amor, por isso ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. A igreja torna-se nossa família espiritual. Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. O convite para fazermos parte da família de Deus é universal. Livro de Marcos, capítulo 8, verso 34. Mas há uma condição, a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, verso 26. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 4, verso 19. Paulo disse: quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que ele, Deus, tem dado ao seu povo. Efésios, capítulo 1, verso 18. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados por nos tornar como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Que herança! Você é muito mais rico do que imagina. O batismo é pleno de significado, mas ele não o torna membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo faz isso. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense e sua família à meia-noite. Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamá-los irmãos. Hebreus, capítulo 2, verso 11. Deixe essa verdade maravilhosa entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence. Restaurando a comunhão. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Paulo aconselha:
Se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam um com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Filipenses capítulo 2, versos 1 e 2. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. Romanos capítulo 15, verso 5. Como restaurar um relacionamento? Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração ou muda o coração da outra pessoa. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido, Deus espera que você dê o primeiro passo. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência, até mesmo, sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá oferecer seu culto a Deus. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24. Quando a comunhão é prejudicada, planeje imediatamente uma conferência de paz. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos do que a boca. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Filipenses capítulo 2, verso 4. O verbo procurar é a tradução do grego skopos, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar, concentrar-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga do seu olho, e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Mateus capítulo 7, verso 5. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Provérbios 15, verso 1. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva, a pessoa ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são suas palavras, mais você convence os outros. Provérbios 16, verso 21. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos 12, verso 18. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, enquanto a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e, não raro, se torna irrelevante. Terceiro propósito pelo qual Deus criou a sua vida. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição.
Cuidem de cuidar e crescer no Senhor, e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Livro de Colossenses, capítulo 2, verso 7. Desde o princípio, o plano de Deus é fazê-lo semelhante a seu Filho, Jesus. Esse é seu destino e o terceiro propósito de vida. Já na criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É possível analisar alguns aspectos. Assim como Deus, somos seres espirituais. Nosso espírito é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Somos intelectuais. Podemos pensar, ponderar e solucionar problemas como Deus. O ser humano é relacional. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado, o que nos torna responsáveis diante de Deus. A Bíblia diz que todas as pessoas, não apenas os cristãos, detêm parte da imagem de Deus. As pessoas usam frequentemente a expressão tal pai, tal filho, para se referir à semelhança entre ambos. Quando as pessoas percebem a semelhança entre mim e meus filhos, isso me agrada. Deus também quer que seus filhos manifestem sua imagem e semelhança. Deixe-me ser claro, você jamais se tornará Deus, ou mesmo um Deus. Essa mentira impregnada de arrogância é a mais antiga tentação de Satanás. Ele prometeu a Adão e Eva que, se seguissem seus conselhos, seriam como deuses. Muitas religiões e filosofias da nova era ainda promovem a velha mentira de que somos divinos e podemos nos tornar deuses. O desejo de ser divino manifesta-se toda vez que tentamos controlar as circunstâncias, o futuro e as pessoas ao redor. Deus não quer que você se transforme num Deus, e sim que você se torne como Ele, que assuma valores, atitudes e caráter próprios dele. A Bíblia diz: agora é hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado, uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro, uma vida que muda para a melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. Livro de Efésios, capítulo 4, versos 22 ao 24. A obra do Espírito Santo de Deus em você. É tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. O processo pelo qual nos tornamos mais semelhantes a Jesus é chamado santificação, que é o terceiro propósito de vida neste mundo. Você não pode reproduzir o caráter de Jesus por esforço próprio. Somente o Espírito Santo tem poder para realizar as transformações que Deus deseja em nossa vida. A Bíblia diz: Deus está operando em vocês, dando-lhes o desejo de obedecer-lhe e a capacidade de fazer o que lhe agrada. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Mencione o Espírito Santo e muitas pessoas imaginarão manifestações miraculosas e emoções intensas, mas na maioria das vezes esse poder atua em sua vida de maneira discreta e silenciosa, de modo que você às vezes nem a perceba. Ele frequentemente nos toca como uma brisa suave. 1 Reis, capítulo 19, verso 12. Devemos cooperar com a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Josué deparou com um obstáculo intransponível, as águas transbordantes do Rio Jordão, que recuaram somente depois que os líderes pisaram na água corrente, num ato de obediência e fé. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso ou confiante. Siga adiante na sua fraqueza.
fazendo a coisa certa a despeito de seus medos e sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma de seu caráter se desenvolver. Deus usa sua palavra, as pessoas e as circunstâncias para nos moldar. Esses são fatores indisponíveis ao desenvolvimento do caráter. Tornar-se semelhante a Cristo é um lento e longo processo de crescimento. A maturidade espiritual não é instantânea nem automática. É um desenvolvimento que se prolonga por toda a vida. Deus quer que você cresça e desenvolva as características de Jesus Cristo. Quando os primeiros discípulos escolheram seguir Jesus, não compreendiam todas as implicações da decisão que haviam tomado. Simplesmente atenderam ao convite do Mestre. Isso é tudo o que você precisa para começar, decidir tornar-se um seguidor de Cristo. Nada influencia mais sua vida que os compromissos que você escolhe assumir. Eles podem fazê-lo crescer ou destruí-lo, mas sempre serão determinantes para você. A parte de Deus e a nossa parte. Tornar-se semelhante a Cristo é o resultado de escolhas em conformidade com Ele, na dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Filipenses capítulo 2, verso 12. Esse versículo mostra as duas partes do crescimento espiritual. Primeira, pôr em ação, e segundo, efetuar. A primeira é nossa responsabilidade, a segunda é o papel de Deus. O crescimento espiritual é um esforço de cooperação entre você e o Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha conosco, não apenas em nós. Reprogramando o piloto automático. Para mudar a vida, você deve mudar o modo de pensar. Por trás de tudo que você faz, há um pensamento. Todo comportamento é motivado por uma crença e toda ação é induzida por uma atitude. Deus revelou isso milhares de anos antes de os psicólogos chegarem à mesma conclusão. Tenha cuidado com o que você pensa, pois sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 4:23. Transformado pela verdade. As pessoas precisam mais de que pão para a sua vida. Elas precisam de alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus capítulo 4, verso 4. O crescimento espiritual é o processo pelo qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Livro de João, capítulo 17, verso 17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra, somos unidos e moldados para tarefas que Deus deseja nos incumbir. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 17. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, produz fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, inspira a esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Quarto propósito: você foi moldado para servir a Deus. Você não foi criado apenas para consumir recursos, ou seja, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios capítulo 2, verso 10. Essas boas obras são o serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está na verdade servindo a Deus.
Se não sinto amor pelos outros, nem tenho desejo de ajudar as pessoas e me preocupo somente com as minhas necessidades, devo questionar se Cristo está realmente em minha vida. O coração salvo deseja servir. Outro termo relativo a servir a Deus e mal compreendido pela maioria das pessoas é ministério. Quando a maioria das pessoas escuta a palavra ministério, pensa logo em pastores, padres e outros clérigos. Mas Deus diz que cada membro da sua família é um ministro. As palavras servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro. Quando a sogra de Pedro foi curada por Jesus, ela imediatamente se levantou e começou a servi-lo. Somos curados para ajudar outros, somos abençoados para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Somos salvos para servir, não para ficar sentados esperando pelo céu. Jesus foi categórico. A atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Livro de Mateus, capítulo 20, verso 28. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Você dará algo por alguém ou por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riquezas. Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Servir é o caminho para quem quer ser importante. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Os verdadeiros servos mantêm a discrição. Servos não se promovem, nem chamam atenção para si. Em vez de agir para impressionar e de se vestir para fazer sucesso, prestem serviços uns aos outros com humildade. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Paulo denuncia um tipo de serviço que aparenta ser espiritual, mas não passa de mera simulação, um espetáculo, uma estratégia para atrair atenção. Ele chama isso de estar servindo à vista. Servir para que as pessoas fiquem impressionadas com o nosso alto nível de espiritualidade. Esse era o pecado dos fariseus. Eles transformavam o auxílio às pessoas, a generosidade e até mesmo a oração em um espetáculo. Jesus detestava essa atitude e alertou: quando der esmola, não tente se fazer notado. Se agir assim, você não receberá a recompensa da parte do seu Pai no céu. Mateus, capítulo 6, verso 1. Servindo no anonimato em um lugar pequeno, você pode se sentir desconhecido e sem valor, mas ouça, Deus o colocou onde você está com um propósito. Quinto propósito para a sua criação: você foi feito para uma missão. O fruto da retidão é a árvore da vida, e aquele que conquista almas é sábio. Provérbios, capítulo 11, verso 30. Deus está atuando no mundo e quer que você se junte a Ele. Essa atribuição é conhecida como uma missão. O Senhor quer que você tenha tanto um ministério no corpo de Cristo quanto uma missão no mundo. O ministério é o seu serviço com os que creem, e a missão é o seu serviço com os que não creem. Cumprir sua missão no mundo é o quinto propósito de Deus para a sua vida. A missão de sua vida é tanto participativa quanto particular. A palavra missão tem sua raiz no termo latino enviar. Ser cristão consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo, que disse: assim como o Pai me enviou, eu os envio. João, capítulo 20, verso 21. Jesus entendeu nitidamente a missão que tinha neste mundo. Quando estava com 12 anos de idade, disse: eu devo tratar dos negócios do meu pai. Lucas, capítulo 2, verso 49.
E 21 anos mais tarde, morrendo na cruz, ele exclamou: está consumado. A missão de Jesus na terra é nossa agora. Que missão é essa? Apresentar Deus às pessoas. A Bíblia diz: Deus nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. Deus quer resgatar o ser humano das mãos de Satanás e reconciliá-lo consigo, para que possamos cumprir os 5 propósitos para os quais ele nos criou: amá-lo, fazer parte de sua família, tornarmos semelhantes a ele, servi-lo e contar aos outros a respeito dele. Pelo fato que pertencemos a ele, Deus nos usa para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva e então nos envia. Cumprir sua missão aqui é parte essencial do que representa viver para a glória de Deus. A Bíblia apresenta várias razões pelas quais sua missão é tão importante. Sua missão é a continuação da missão terrena de Jesus. Na grande comissão, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem-nos a fazer tudo o que ordenei a vocês. Livro de Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20. Essa incumbência foi dada a todos os seguidores de Jesus, não somente a pastores e missionários. Esse é o seu compromisso com Jesus. Não se trata de algo opcional. As palavras de Jesus não são uma sugestão. Se você faz parte da família de Deus, sua missão é obrigatória. Desprezá-la é um ato de desobediência. Sua missão é um privilégio formidável. Embora seja uma grande responsabilidade, é uma imensa honra ser usado por Deus. Sua missão envolve 2 grandes privilégios: trabalhar com Deus e representá-lo. Somos parceiros do Senhor na construção do seu reino. Paulo nos chama colaboradores e diz que somos companheiros do trabalho de Deus. Ensinar aos outros como obter a vida eterna é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Se seu vizinho tivesse câncer ou AIDS e você conhecesse a cura, seria criminoso reter tal informação. Ainda pior é guardar segredos sobre o caminho para o perdão, o propósito, a paz e a vida eterna. Sua missão tem alcance eterno. Ela influenciará o destino eterno de outras pessoas. Logo, é mais importante que qualquer emprego, realização pessoal ou objetivo que você possa alcançar durante toda a vida. As consequências de sua missão vão durar para sempre, as de seu emprego não. Sua missão dá sentido à vida. William James disse: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. É fácil nos distrairmos e desviarmos da nossa missão, porque Satanás aceita que façamos qualquer coisa, menos compartilhar a fé. Ele o deixa fazer todo tipo de boa ação, contanto que não leve ninguém com você para o céu. Mas no instante em que começar a levar sua missão a sério, esteja certo de que o diabo irá colocar todo tipo de distração diante de você. Quando isso acontecer, lembre-se das palavras de Jesus: todo aquele que se deixa desviar do trabalho que eu planejo para ele não está apto para o reino de Deus. Livro de Lucas, capítulo 9, verso 62. Jesus me moldou para eu ser eu mesma, não outra pessoa. No início desse livro, mencionei que quando você chegar ao céu, Deus não vai dizer: por que você não foi parecido com seu irmão, com sua mãe, com seu pai? Deus não vai perguntar: você era popular? Todas as pessoas gostavam de você? E você satisfez todas as expectativas delas? Não. Deus vai dizer: você cumpriu o propósito para o qual eu o criei? Há 2 empecilhos para viver a vida que Deus designou para você: o desejo de ser como os outros, o que se chama inveja, e o desejo de ser aprovado pelos outros, o desejo de aceitação. Essas armadilhas são sutis, mas elas distraem e desviam milhares de pessoas do propósito para o qual foram criadas.
Depois de conversar com muitas pessoas, sei que todos nós precisamos de apoio contínuo. É por isso que empenhei o restante da minha vida para ajudar você em sua jornada. Minha oração sincera é que você comece a desfrutar de tudo o que Deus tem preparado para você. Homem algum já viu, ouviu ou imaginou as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Esse foi o resumo da obra Uma Vida com Propósitos. Para que estou na Terra? Uma obra de Rick Warren. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, curta, inscreva em nosso canal e até a próxima.